Noite, galera, graça e paz, amém? Que bom estar com vocês aqui, que bom ter esse tempo de adoração. Obrigado, Daniel, sua vida é uma inspiração. Bom te conhecer, estar perto e aprender. Para mim é uma alegria voltar aqui, nesse tempo tão único, tão profético para esses dias, em que Deus tem, dentro de uma paternidade intencional, ativado uma galera que entendeu que não é preciso ser perito, entendeu que a simplicidade basta. A Bíblia fala de dois irmãos que eram meninos e cresceram. Esaú saiu perito na caça, e a Bíblia diz que Jacó, ele era um homem simples, e ele habitava em tendas. Talvez as habilidades que nós buscamos a fim de aperfeiçoar a nossa trajetória, elas vão nos frustrar quando resultados não forem alcançados. E a Bíblia diz que, indo à caça, Esaú, um dia ele voltou para casa completamente frustrado, e naquele momento ele foi capaz de negociar aquilo que ele tinha de mais importante, a sua primogenitura. Enquanto seu irmão, alguém tão simples, tão pacato, a Bíblia vai descrever como alguém que habitava em tendas e era cozinheiro. Então eu creio que nesses dias Deus vai usar os cozinheiros. Isso traz uma ideia, uma revelação de gente que sabe, não está atrás de uma performance, está atrás de ser aquilo que você é, mesmo que o que você seja represente um engano, como Jacó foi. Mas teve um dia que o Senhor preparou um daqueles encontros que só Ele é capaz de preparar para nos transformar. Então a transformação não acontece se Ele não determinar e se Ele não fizer. Por isso eu sinto, ou melhor, eu sei, porque profetas não sentem, profetas sabem. Sentir fala das emoções, e saber é aquilo que Deus está regendo. Eu sei que Deus vai pegar você, e eu quero te dar uma oportunidade para você ir embora dessa noite, desse lugar aqui. Você vai ter problema com o horário hoje. Nós não vamos orar para entrarmos na presença, porque quando eu cheguei aqui já estávamos na presença. O Luiz sempre fala isso para a gente não precisa orar para entrar se nós já estamos. Eu creio que nós já estamos através do sangue de Jesus Cristo. Agora você me pergunte, e aí o que você vai pregar? Também não sei. E como é que você sabe? São essas horas que a gente se esvazia e permite que o Senhor realmente venha e faça, que Ele realmente faz. E eu sei que Ele vai fazer, porque nós somos completamente dependentes dEle. Amém? Deixa eu dar uma alô aqui, mandar um beijão para vocês da minha esposa. E eu quero trazê-la aqui. Tem que, vamos pelo menos daqui uns 2 anos. Mas, infelizmente ela não pôde estar. Mas trago um abraço, um beijão da nossa filhota, nosso milagre, depois de 14 anos, assim, uma intervenção sobrenatural de Deus. E, enfim, o encargo, as responsabilidades do ministério nem sempre permite sair os dois juntos, mas eu sei que em breve estaremos todos juntos para a glória do Senhor. Se não for aqui, será na eternidade. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais. Abra sua Bíblia. Cara, isso é bom demais. Pode ser mais uma vez? Vamos lá? Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Se tiver um tangedor aí, não sei se nós temos um. Não, hoje está, já vi aqui que está sem um teclado aqui, é isso? Ok, não problema. Foi tudo a última vez? Top. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17. O texto que vamos ler é bem extenso, essa porção. Mas eu quero que a gente foque no versículo 24. Embora nós vamos ler do 17 ao 36. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisas proveitosas e de vos ensinar publicamente, e
também de casa em casa, testificando sempre a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo ali o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atentai e atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai e lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ensinar com lágrimas cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos que são santificados. Versículo 32, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus: bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, orou com todos. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. Cara, é um texto de despedida, e talvez você me pergunte, o que é que isso tem a ver, o que é que vai rolar dentro de uma conferência de jovens? Eu olhei para o pastor e disse: pastor, Deus colocou uma palavra no meu coração, você me permite sair um pouco do tema? Talvez amanhã a gente compartilhe uma outra vertente, mas essa palavra veio muito forte no meu coração. Eu tive essa convicção que esse texto ele precisava ser exposto, ele precisava ser aplicado para todos nós que estamos aqui. Então segura a tua onda aí, porque eu creio que Deus vai pegar você. Mas talvez você precisa entender sobre esse líder emergente que é Paulo. Alguém que a igreja de Jerusalém, a princípio, teve dificuldade de reconhecer. Não sabemos o real motivo, mas ela não teve paz quando Paulo, na sua conversão, ele se aproxima e ele decide ir para Jerusalém. A Bíblia diz que a igreja de Jerusalém fecha as portas e por 14 anos ele vai ficar na sua cidade, até que um cara de visão muito simples, porém profunda, o traz para perto. Estou me referindo de Barnabé, um apóstolo dos nossos dias, que não vai cobrir a igreja por cima, mas que vai ser uma plataforma para impulsionar uma geração e acreditar numa geração que está desacreditada. E esse líder emergente, ele vai crescer, ele vai assumir o seu apostolado e ele vai se comprometer com o seu encargo. Nesses dias, eu creio que são dias também de responsabilidade sobre essa geração. Sabe, já não é mais hora de show, já não é mais hora, sabe, de olharmos pregadores no YouTube e sermos apaixonados, admirados, sem assumir a responsabilidade que nos cabe. Esses dias eu creio que chega de performance. Nós precisamos de fato sair da Judeia, onde estão todos os aplausos, elefotes, e nós precisamos nos mover para a Galileia, o lugar da origem do chamado de Jesus para uma geração. E a Bíblia diz, João capítulo 4, que quando Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia, já ministrei esse texto aqui, ele passa por Samaria, porque o verdadeiro evangelho se move por uma pessoa. O verdadeiro evangelho tem sentido quando você deixa a plataforma para cumprir o propósito. E a Bíblia diz que Jesus fez isso, e ele nos ensina que esse é o verdadeiro modelo. E agora a gente está olhando Paulo se despedindo de uma igreja que, cara, a igreja cresceu tanto, a igreja de Éfesos, que ela, podemos dizer que ela se tornou uma referência. Não que Jerusalém perde a sua proposta, mas agora ela vai tomar uma outra dimensão. Ela passa a ser uma igreja estratégica, ela passa a ser uma igreja numericamente expressiva, organizada, uma igreja que Deus está operando de forma poderosa, pleno avivamento.
Para você ter uma ideia, nessa igreja que Paulo pastoreou por 3 anos, a Bíblia diz que os feiticeiros se convertiam e queimavam os seus livros de bruxaria em praça pública. Isso é evangelho. Quando a mensagem ela começa a sair das 4 paredes, quando a cidade começa a ser transformada, quando Deus começa a conectar a economia da cidade com a economia da nação, a economia da nação com a economia das nações, quando Deus começa a levantar homens e mulheres que vão ser verdadeiros influenciadores para trazer um evangelho relevante. E esse cara, ele está se despedindo dessa estrutura. Ele está saindo de uma estrutura que eu confesso que para qualquer pastor, eu penso que é dificílimo entender a voz de Deus e se mover. Nessa noite eu quero profetizar por uma geração que não vai se mover por uma estrutura, mas vai se mover por uma vida. Eu quero profetizar para uma geração que vai... Ei, você não tem ideia do que Deus vai fazer com você hoje aqui. Sabe, Ele vai desconstruir algumas coisas para edificar outras. A Bíblia diz que a unção, ela derriba, mas ela também edifica. Então Deus, Ele vai desconstruir. Eu não estou falando em aspectos doutrinários e nem acerca da visão da igreja local, mas acerca da mensagem do reino. Vencer a religião e cumprir o propósito. Essa é a verdade de Deus para os seus dias. Essa é a verdade de Deus para você. Então, cara, se prepare, porque Ele vai pegar você nessa noite. E você vai entender que, sabe, há algo que Ele quer fazer a partir de você. Muito se prega sobre a manifestação, muito se prega sobre hospedar a presença, e temos falado sobre isso. Mas nesses dias a mensagem é manifestar a presença que nós hospedamos. Você nunca será tão cheio até você transbordar sobre uma geração. Se eu abrir essa garrafa aqui, ainda cabe mais água, porque você só está cheio quando você transborda. E nesses dias eu quero dizer que a conferência vai começar, mas ela não vai terminar, porque ela continua aonde Deus te plantou. Ela continua aonde Deus vai te levar. Alguém pode reagir aqui nessa noite, cara? E aí, esse cara que me inspira, um apóstolo emergente, um cara que alguns criticavam o seu apostolado, alguns duvidavam. Muitas vezes ele tinha que afirmar quem ele era, não na tentativa de se justificar, mas de reconhecer o que ele carregava. Esse cara, ele vai ficar 3 anos em Éfeso. E, desculpa, o fogo vai descer, Deus vai curar, Deus vai batizar, Deus vai salvar. Uma porta vai se abrir para o evangelho. A Ásia agora, ela vai ser tomada. E de repente esse cara fala assim: chama todo mundo que eu tenho um culto de despedida. Eu não sei se você tem ideia e noção do que Paulo está fazendo. Parece que essa mensagem aqui é para pastor, parece que é para gente grande. Não me desfazendo, pelo contrário. É porque Deus, Ele está te equipando nesses dias para você entender como que Ele vai fazer você fluir, para que você não se perda e para que você não faça o que Ele não mandou você fazer. Esses dias eu ouvi uma mensagem sobre catalisadores da glória de Deus. Homens que de fato carregam a presença e parte sobre uma geração. E o apóstolo Paulo, esse cara, em Romanos capítulo 15, ele está desejoso de estar com aquele povo em Roma, para compartilhar alguns dons. A vida dele está completamente comprometida com o seu ministério. E agora ele fala o seguinte: gente, a igreja está boa, a estrutura cresceu, está tudo lindo, está tudo poderoso, só que vai ter uma transição. Está tudo incrível, mas a coisa vai tomar uma direção diferente. E aí ele manda chamar todo mundo, fala assim: gente, se reúne, principalmente os presbíteros, a liderança, toda a igreja, vamos lá para o porto. E a Bíblia diz que de Mileto mandou a Éfeso chamar todo mundo. E quando eles se encontraram ali, Paulo vai falar assim: deixa eu lembrar vocês como foi esses 3 anos. Ele faz uma biografia muito rápida. Ele vai dar um discurso ali de despedida. E eu fico impressionado, eu fico assim, com os detalhes que a Bíblia vai nos expor acerca da vida dele. E ele começa: vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós todo o tempo. O compromisso dele era com o início e era com o fim, porque ele sabia que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sabia que ele começou certo e ele precisa terminar de forma certa. Então está todo mundo ali reunido e ele está compartilhando como foi esse tempo que ele teve na Ásia. E ele diz: eu servi vocês com muita humildade, eu servi vocês com lágrimas, foi provações, eu enfrentei muitos desafios, mas tudo isso foi proveitoso, porque eu ensinei, eu compartilhei. Sabe, eu nunca fui uma pessoa no altar e outra dentro de casa. A mesma mensagem que eu pregava aqui, eu pregava lá fora. E ele vai construindo a sua biografia.
testificando tanto para gregos quanto para judeus. Ou seja, o próprio Paulo vai dizer em Romanos que ele tem uma dívida com o Evangelho, que ele tem uma dívida, e aqui ele cumpre, ele revela esse compromisso dele. E a mensagem dele era muito simples: ele pregava arrependimento, ele pregava a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Só que agora ele fala assim: estou constrangido. Por quê? Porque papai está me chamando para uma outra obra. E é aqui que entra talvez a mensagem para você nessa noite, para mim nessa noite. Quando ele fala assim: eu estou constrangido pelo Espírito Santo, porque papai está me dando uma direção. E aí ele fala assim: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou disposto a viver tudo aquilo que o pai está falando. Uma geração que está disposta a se mover pelo propósito. Uma geração que está disposta a entrar na faculdade certa e não na faculdade errada. Uma geração que está disposta a deixar a sua nação. Uma geração que está disposta a queimar o seu namoro no altar, se essa for uma direção de Deus para a sua vida nessa noite. Eu mandei você embora, você não quis ir. Uma geração que está disposta a se lançar no seminário, se essa for a direção de Deus. Mas uma geração que está disposta a entrar naquela faculdade mais difícil, talvez que seja medicina, porque ele quer te usar como médico. E aí Paulo está falando assim: cara, minha vida não é preciosa, nada é mais importante, eu estou ouvindo Deus. Eu estou ouvindo Deus, não é uma canção apenas, Deus está falando comigo claramente. Deus está direcionando, e eu não posso me prender à estrutura. Gente, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando da visão local, mas eu estou falando que Paulo não está preso a nada, e ele entende agora que o Senhor quer levar ele para Jerusalém. Parece que está louco, a vida dele está definida. Eu não sei se isso cabe para você, mas tem hora que, quando as coisas começam a definir, Deus vai lá e bagunça tudo. Quando as coisas começam a se encaixar, Deus fala assim: o tempo chegou, Daniel, e não passará desse ano. Eu tenho pressa, eu tenho novas canções, eu tenho uma nova dimensão, eu tenho uma conexão com outro país para você. E aí você fala: mas Deus, está tudo organizado. Ele fala: não tenho a minha vida por preciosa. Deixa eu pregar, vai. Dá um jeito aí de você começar a se abrir para aquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Não tenho a minha vida por preciosa. O que é a vida preciosa? Cara, eu estava vivendo os melhores dias da minha vida, trabalhando na televisão, envolvido com tantas coisas, produção, agência de publicidade, namoradinha atriz, e tudo rolando, e estava tudo um espetáculo. E de repente as coisas começam a se movimentar de tal forma que você não consegue entender de onde que está vindo tanta confusão. E me parece que você não entendeu que Deus está agitando, removendo algumas coisas da sua vida. Nesses dias, Deus está tirando algumas coisas das suas mãos. E de repente, tudo começa a dar tão errado, que eu entro num processo depressivo, que o que me resta agora, naquele quadro que eu me encontrava, é pensar no suicídio. E naquela sexta-feira, como essa sexta-feira, eu estava disposto a tirar a minha vida. E naquele momento, quando eu passo a mão numa arma e coloco sobre a minha cabeça, pela primeira vez eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo dizendo: eu tenho uma obra na sua vida. E eu fiquei tão louco e tão apavorado que eu desci e entrei dentro de um bar, de um ambiente, e eu disse: para botar um negócio para me beber aí. E a mulher olhou na minha cara e disse assim: vai você e todos os seus amigos embora daqui. E quando eu olho ao meu redor, eu estava sozinho. E eu perguntei para ela assim: você está falando com quem? Ela disse: com você e com todos esses rapazes que estão te acompanhando aí. E eu olhei, eu estava sozinho. Eu entro no carro de novo. E quando eu entro no carro, eu ouço a voz do Espírito Santo pela segunda vez. E eu quero dizer que eu era o batista tradicional, que eu não batia palma, que eu tinha pavor de bateria, que eu tinha pavor de pastor que fica pregando andando para um lado para o outro, e que eu tinha pavor de pastor que pregava sem terno. E de repente ele disse: vai para sua casa. Quando eu chego em casa, 3:30 da manhã,
No meio do coqueiro da minha casa, está lá minha mãe dizendo: Deus, onde tiver o meu filho, traz ele de volta nessa noite. Só que deixa eu te dizer uma coisa, minha mãe era católica. Você tem que entender uma coisa, independente da religião da sua mãe, Deus e ela é assim, ó. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue. A Bíblia diz: não honra o teu pai e a tua mãe se for crente, honre pai e mãe. Sabe quem é meu melhor amigo? Meu pai. Sabe quem é minha melhor amiga? Minha mãe. Está ao vivo isso aqui? Minha esposa não pode ouvir essas coisas. Ela é meu dengo, é meu xereguedé. E naquele momento eu entendi algo muito claro. Eu tive minha primeira visão, minha primeira experiência, batismo com o Espírito Santo. Deus me pegou e Deus falou assim: lindão, tu perdeu. Eu disse: eu estou entendendo. E Deus bagunçou minha vida. Na segunda-feira eu estou na rua andando e de repente vem um cara de terno e gravata, barbudo, e parou na minha frente e disse: homem. Eu disse: meu Deus, ele me conhece de onde? E ele disse: vai na minha igreja que Deus quer falar contigo. Eu disse: gente, agora o negócio piorou. Porque além de ouvir vozes, eu estou vendo vultos. E eu fui. Daquele final de semana, e eu ainda meio receoso, meio que perdido, eu chego naquele culto e era uma conferência de jovens. Cara, Deus sempre faz coisas esquisitas em conferência de jovens. Não, você não entendeu o que eu disse. Deus sempre apronta em conferências de jovens. Cara, tem alguma coisa que talvez ainda não sabemos, mas que vai rolar aqui nesses dias. De repente vai ser você, vai ser o pastor, vai ser o Daniel, vai ser eu. E aí o pregador, eu entrei na igreja e disse: meu Deus, onde é que eu estou? Uma igreja estranha, que tinha pandeiro, que tinha coral, que tinha uns negócios, o povo rodava para um lado, tinha helicóptero e tinha rádio. Era uma igreja daquelas pentecostais da Bleia, dos mantos de... E eu apavorado porque eu era batistinha, bem de boa, e eu com medo do que está acontecendo. Daqui a pouquinho o profeta se levanta. Eu vou dar trabalho para a filmagem hoje. É para a galera não dormir. O profeta se levanta e fala assim: esse rapaz que está aí atrás, fica de pé que o Senhor quer falar contigo. Eu falei: pronto. E quando ele fala assim: ei, você, eu sou o Senhor que vi quando você quis tirar a sua vida. Eu sou o Senhor que viu o que você tem passado na sua vida sentimental. E começou a dar o recado certinho. E falou assim: a arma é assim e está na sua bolsa. E quando o Senhor falou comigo, eu fui na frente correndo. E já foi meleca para tudo quanto é lado, lágrimas. Tipo uma jovem que já estava aqui melecando, tirando, mexendo. Ela estava louvando, chorando. Eu falei: minha filha, vai ajeitar sua maquiagem. Porque era meleca e tinha isso. E ela esfregava. Eu estou boa, eu estou boa. Quando começou a louvar, quebra a cadeia. E ela falou, e ela recebeu ali. Você vê que o louvor liberta. Cara, aí você na hora do louvor você quer andar. Na hora do louvor você quer ver zap. A hora do louvor é para você mergulhar de cabeça, querido. Sem juízo, é para entrar, cara. Ei, é para você mergulhar de cabeça nesses dias. E eu estava lá na frente, daquele jeito. Irmãos, daqui a pouquinho, galera, veio os jovens assim, os irmãos. E um falou assim: Deus falou comigo que você vai morar na minha casa. Eu falei: meu Deus do céu, nem me conhece. Pensa em umas coisas loucas. Eu saí daquele culto já morando na casa da irmã, do círculo de oração, porque o filho dela me convidou para morar com ela. Ela ligou para o meu pai e falou assim: fica tranquilo, seu filho está aqui. Meu pai falou: pelo amor de Deus. Antes ele estava na Batista, na boate e na televisão. Agora ele está onde que ele está? E eu dormia num quarto. Ela é doida, tadinha. Eu, a filha dela, e do outro lado o filho. Já viu aquele filme? O inimigo dorme no meio? E essa mulher, 3 horas da manhã, ela acordava, eu com crise de abstinência, ela botava a mão na minha cabeça e começava hino da harpa. Óleo na cabeça. Teve um dia que eu acordei na crise de abstinência. Eu vou voltar para a mensagem ainda, não perdi não, viu? Está dentro. Eu com crise de abstinência acordei, eu falei: ninguém me segura hoje porque eu vou para a boate. Eu vou, ninguém me segura, eu vou fazer tudo que tem que fazer hoje. E aí aqueles jovens começaram a interfonar. Era um apartamento para os outros que moravam. E tinham 14 jovens. Eu na porta da boate. E eles falando: se você entrar, a gente entra com você. Só que tem uma coisa, a gente vai começar a cantar lá. As músicas de Cassiane. Eu disse: pelo amor de Deus, não façam isso.
E aí eu disse, mas eu vou entrar, vocês não podem se perder. Ele falou, nós não vamos nos perder, nós não vamos abrir mão de você. E eu comecei de joelho a chorar no meio da rua, em frente à boate, voltei. Dali entrei no seminário, conversei com meus pais, e foi um processo. No dia que eu dobrei meu joelho na minha ordenação, eu disse, Deus, não tenho a minha vida por preciosa. Eu tenho uma dívida de gratidão. Aonde você me mandar, eu vou. Eu tenho uma senha. Todas as vezes que o pessoal convida para estar em alguma conferência, se falar para mim assim, mas a nossa igreja é bem pobrinha, minha secretária já sabe que tem que agendar. É a senha. Esses dias alguém querendo levar disse assim, inclusive nós já botamos no e-mail quanto que vamos te dar de oferta. Eu disse, essa agenda eu não vou, porque ministério não é comércio, ministério é propósito. Por que você está contando isso? Que o Senhor sustente, mas eu não tenho minha vida por preciosa. Para o meu pai, quando eu disse para ele que entraria no seminário para me tornar pastor, ele disse assim, tudo bem, em algum momento ele para. Quando eu fui ungido, ele disse que não iria, mas no final da ordenação ele chegou, levando uma Bíblia, um presente, ele disse, tudo bem, uma hora ele para. No dia que eu disse, papai, estou largando a agência, estou largando a empresa, estou largando tudo, ele deu um soco na mesa e disse, não formei os meus filhos para isso. Você vai me dar o maior desgosto se você se lançar. Eu disse, papai, tenha paciência, Deus falou comigo, eu estou entregando tudo. Ele disse, então eu vou mandar vender uma empresa, e vou mandar lhe dar um apartamento, tudo que você precisa. Eu disse, papai, você não está entendendo, quem está me chamando é Deus. Ali começa um processo na minha vida. Um ano de casado, recebo da denominação a oportunidade de pastorear a primeira igreja, salário, R$500. A prestação da casa que eu morava era 600. Mas o carro, quantas vezes eu chegava em casa, a esposa olhava para mim e falava, vamos comer o que? Eu disse, o que você quer comer? Ela disse, frutos do mar. E eu disse, tem mais, vai ser a luz de velas, porque estava cortada a luz. E eu pegava a panela, botava água, o resto da cebola que tinha, 2 litros de água com meia cebola. Eu disse, é frutos do mar. Eu entrava dentro da geladeira e achava lá um caldo quinó de camarão, e eu jogava dentro. Não tenho minha vida por preciosa. Me lembro de um dia, indo para a igreja, o carro enguiça, porque não tinha combustível. Ela disse, hoje eu empurro até o posto, a gente deixa um documento nosso, a gente abastece, e na igreja a gente consegue com os irmãos. Eu estou falando com 21 anos de idade, pastoreando a primeira igreja. Pergunta para quem está do seu lado, quantos anos você tem? E aí ela desceu e disse assim, o Deus que nos chamou é o Deus que nos sustenta, fica comigo. Ela disse, mas eu vou empurrar o carro. Eu disse, não, porque hoje o Deus que nós servimos do cheiro do combustível vai fazer combustível. Oramos com tanta fé naquele dia e viramos o carro, ele não pegou. E ela começou a tremer a boca e ficar frustrada. Eu disse, Deus do cheiro do combustível faz combustível. Viramos a chave do carro, sabe o que aconteceu? Nada. E no terceiro momento que nós oramos, o carro virou. Irmão, pensa num cara que ficou vibrado, ficou tomado pela glória, dizendo, meu Deus, até do cheiro do combustível faz combustível para cumprir o seu propósito. Chegamos na igreja. Sabe o que o tesoureiro falou para mim? Querido, não posso fazer nada, o seu salário é todos os meses. Denominações aquelas bem firmes. E voltamos. Assim foi. Aquela casa nós perdemos porque não conseguimos pagar. O carro perdemos porque não conseguimos pagar. Agora era a pé. Minha esposa me disse que quando eu a conheci ela era pobre, mas como ela me conheceu, ela ficou mais pobre ainda, porque ela tinha 2 sapatos, agora ela só tem um.
E ela ia para cima e para baixo. Mas um dia, num culto pela manhã matutino, chega aquele jovem portando 2 pistolas, dizendo: pastor, qual é? Eu vim aqui para você me ajudar. Eu quero largar o tráfico. Eu disse: meu filho, a primeira coisa que você vai fazer é entregar essas pistolas e levar essa bolsa de drogas para lá, depois você volta aqui. Só que ele foi e não voltou. Depois de 3 dias, estou na igreja, e quem aparece? O menino, todo ensanguentado. Ele disse: pastor, quando eu cheguei lá na favela para entregar tudo, deram uma ordem da cadeia e me mandaram me matar, mas eu consegui fugir. E de repente, quem vem vindo? A minha mulher, com 22 anos de idade agora. E quando ela olha aquele menino, ela começa a chorar. Ela fala: meu Deus, é o menino que eu sonhei. Eu disse: como assim? Que sonho que você teve? Eu sonhei que a gente levava ele para nossa casa, a gente cuidava dele. Eu falei: você deve estar ficando maluca. Não tenho minha vida por preciosa. Demorei 14 anos para ter filho biológico, mas com 1 ano de casado já tinha adotado o traficante para ser meu filho. E o problema é quando você faz a primeira vez, começa a dar cria. E foi gente batendo na nossa porta. O segundo, o terceiro, o quarto, o homossexual, a lésbica. O mais engraçado foi a lésbica. No dia que ela olhou, e eu falei: minha esposa não vai querer aceitar ela na nossa casa, uma mulher no nosso meio. E eu acho que ela percebeu, ela olhou para mim e falou assim: pastor, fica tranquilo. E pastora, fica tranquila. Não vou dar em cima do teu marido, não. Porque eu me apaixonei mesmo, foi por você. Na nossa casa. Depois as coisas melhoraram. Deus nos deu uma creche, nos deu uma clínica, 800 crianças, um lindo prédio, programa de televisão no Brasil. E de repente, um dia, eu estou reunido com toda a igreja. Qual a mensagem que Deus mandou pregar? Não tenho a minha vida por preciosa. Naquele dia, eu entreguei o ministério e me lancei na plataforma das missões para cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. Cara, por que você está contando o seu testemunho? Porque nesses dias, Deus vai levantar uma geração que se move pela compaixão. Nesses dias, Deus vai levantar uma geração que não está presa à estrutura. Nesses dias, Deus vai levantar uma geração que não está presa àquilo que construiu, não está presa aos seus próprios sonhos. Agora o apóstolo Paulo, ele vai revelar qual é a intenção do seu coração, que não é outra a não ser cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor. Ele está dizendo: eu estou pronto, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas eu tenho uma chamada, eu carrego a presença, eu preciso manifestar a presença. Eu me encontrei com Jesus, eu vi Jesus, Ele me alcançou, o Evangelho me alcançou. Eu tenho uma dívida com os bárbaros, com os gregos, eu tenho uma dívida com essa geração, eu não posso me prender à estrutura. E agora esse Paulo, ele está se movendo sem saber o que ele vai enfrentar. O que faz um homem como Paulo tomar uma decisão? O que faz um homem como ele abrir mão de tantas coisas para viver aquilo que o Espírito Santo estava lhe pedindo? Primeira verdade, ele era um cara intenso. A intensidade, ela faz você se mover. Segunda verdade, ele era constante. Porque se a intensidade te move, a constância faz você permanecer naquilo que você se moveu. Terceira verdade, ele tinha convicção que Deus falou com ele. Não era um sentimento, não era um pensamento. Quando eu olho para a minha vida, não que julgo ter alcançado nada, mas eu falo assim: pelo menos dá para comer um tambaqui, pelo menos dá para a gente nos mover numa outra realidade. Pelo menos a gente sabe que Deus não fica devendo nada para ninguém. Depois de criar 8 filhos adotivos, no maior desafio que enfrentamos no nosso casamento, quando descobrimos a nossa esterilidade,
O Senhor mais uma vez mostrou que Ele não deve nada para ninguém, nos dando a Nicole. Depois de entregar um prédio, abrir mão de programa de televisão, de uma igreja que na época tinha mais de 1000 discípulos, mais de 200 células, e Deus falou assim: eu quero que você entregue. Hoje nós estamos pastoreando uma linda comunidade, e não é o prédio que é o mais importante naquele lugar, são as pessoas. Por quê? Porque Deus não deve nada. Pastor, e se Deus não preparasse tudo isso? Vamos para Paulo na sala do martírio, segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, combati um bom combate, guardei a minha fé, eu cumpri o que eu recebi do Senhor, agora uma coroa de justiça me aguarda. Ou seja, se Deus não cumprir na terra, Ele vai cumprir na eternidade. Não nos movemos por aquilo que é visível. Cara, você não vai hoje pregar para a gente chapar? Cara, você vai começar a aprender a chapar por dentro hoje. Tem uma geração chapando por fora, só que tem uma geração que tem que começar a chapar por dentro, ter convicção daquilo que Deus quer fazer. Ei, você já tem idade suficiente para você entender o que Deus quer fazer na sua vida, para você se mover debaixo de uma palavra, para você permitir Deus te capacitar, te preparar para esse tempo. E o cara está dizendo ali: gente, vocês vão chorar, vou dar instruções para vocês, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus que vai deixar as coisas se perderem, mas Deus está falando comigo. Eu preciso ganhar minha cidade. Deus está falando comigo, eu preciso abrir uma célula na minha faculdade. Deus está falando comigo, a gente precisa nos mover. Ei, queridos, você quer entender a simplicidade de Jesus? Você quer entender a simplicidade do Evangelho? É morte. É a semente cair na terra e permitir ela morrer para que dê muitos frutos. Essa é a graça. Essa é a verdade que nós não podemos omitir. Jesus, Ele mostra a simplicidade em muitos momentos, mas essa simplicidade de Jesus, essa simplicidade de Paulo, ela confronta a nossa estrutura. Jesus, ele era tão simples que ele confronta até Natanael quando o encontra. O próprio Natanael, que o esperava, assim como Filipe, assim como André, assim como Pedro, quando o encontrou, disse: cara, vai vir alguma coisa de Nazaré? Como assim? Ele disse: rapaz, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Eu sei quem você é. Quando você enfrentou o mesmo processo que eu enfrentei quando Herodes queria matar os meninos. E como a figueira era um símbolo sagrado para os judeus, você estava escondido, mas eu te vi. Ou seja, Deus ele sabe com muita clareza o que Ele quer fazer na sua vida. Agora, o que você precisa? Diga: intensidade. Diga: intensidade. Diga: intensidade. Ela me move. A constância, ela me permite estar aonde Deus me chamou para estar. Então Paulo era intenso, mas ele era constante, mas ele era convicto, ele tinha convicção. Amados, galera, como 2 mais 2 são 4, eu não tenho dúvida da revolução que Deus quer fazer a partir desses dias na sua vida. Deus não vai mover profetas se não for para dar destinos. Deus não vai fazer dessa agenda uma agenda de homens. Essa noite e esses dias são dias de impartição. Tem algo que você carrega e você precisa despertar isso. Há um clamor em Jerusalém que se ouve e só você pode ouvir. E Paulo agora consegue ouvir pelo Espírito. E ele vai deixar tantas coisas, tantas bagagens. Nesses dias eu tenho vivido um grande dilema, pastor. Porque Deus mandou eu abrir mão de algumas coisas. Deus tirou algumas coisas
Sabe, eu creio muito que um grande avivamento ainda não se manifestou, porque a igreja não está pronta. A igreja não está arrumada. A gente está envolvido com tantas coisas. E um dia desse Deus falou comigo: cara, olha quanto tempo você perde na burocracia do ministério. Eu disse: Deus, me ensina sobre isso. Ele disse: você precisa de uma reformulação. Olha o que aconteceu com a igreja primitiva, quando ela cresce, e claro, quando a igreja cresce, a contenda também cresce, e começa a ter problema a igreja primitiva. Começa a guerra, o conflito cultural entre os helenistas, acerca das viúvas. Eu disse: sim, o que isso quer falar comigo? O que os apóstolos fizeram naquele processo de reconfigurar a igreja? Eu disse: levantou os diáconos. Eu disse: para cuidar de quem? Das pessoas. Será que as pessoas não eram importantes para os apóstolos? Eu disse: claro que era. Ele disse: pois bem, era tão importante para eles, que eles encontraram as pessoas certas para cuidar das pessoas. E eles estavam encarregados do ministério da oração e da palavra. Eu disse: Deus, o que você quer falar comigo? Ele disse: eu não te chamei para você ser um burocrata. Eu te chamei para você gastar tempo na minha presença, para você manifestar o reino. E ele me pegou e disse: se ajeita, rapaz. As suas manhãs eu quero você comigo, porque nas suas noites eu vou te usar para impartir sobre uma geração. Só que essa é uma realidade que me confronta. Por quê? Porque a estrutura, muitas vezes, nos aprisiona. Era simples para Paulo justificar a sua permanência naquela igreja, que ele esteve por 3 anos, o crescimento, o avivamento. Eu vou falar uma coisa louca aqui, mas tem uma intenção. Nem tudo que está dando certo é certo. E vai ter hora na minha e na sua vida, que mesmo o que é certo não é o que Deus espera que você faça. E Ele vai fazer assim: para com isso e venha viver aquilo que eu tenho para você. Vai ter uma hora que Ele vai falar para você: ei, segura a tua onda. E aí esse Paulo está aqui desesperado, dizendo: gente, cara, chegou meu tempo, eu tenho que ir embora, eu tenho que partir. E eu sinto, ou melhor, eu sei, que essa noite, esses 2 dias, esses 3 dias, os próximos dias, são dias de despedida na sua vida. Algumas coisas Deus vai arrancar. Algumas coisas Deus vai mover. Você quer tirar aqui? Você é bonzinho? Você não queria que ninguém visse, não? O cabelo está grande, mas eu vou cortar o cabelo amanhã num cara que rebenta aí. O melhor. Falar para o seu irmão: não tenha minha vida por preciosa. O que você está disposto a largar hoje para viver o que Deus tem na sua vida? O que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a entregar nessa noite? Sabe qual é o grande problema nosso? A gente sabe onde é que está a prostituta, só não tem coragem de ir lá. Quando eu olhei para você, sabe o que eu vi? Eu vi uma compaixão te envolvendo. Eu vi Deus te dando tantas meninas. Eu vi você aconselhando. Eu vi você se movendo dentro de um ambiente acadêmico, ouvindo tantas meninas, e Deus te usando com tanta autoridade. Cara, meu chamado é maior do que a minha vida. É lindo. É lindo tudo que a gente constrói. É lindo tudo que a gente faz. É lindo tudo que a gente planeja. Mas os meus pensamentos são maiores do que os teus. Essa igreja tem uma excelência no serviço que é incrível, irmãos. Eu fico constrangido com o nível de excelência dessa igreja. E a gente anda o Brasil, viu? Eu estava vivendo um tempo incrível na minha vida. E uma família, eu orei por eles foram para os Estados Unidos. Eles olharam para mim e falaram: pastor, nós sentimos te abençoar e queríamos que você morasse na nossa casa. E depois de toda a história que eu passei, quando você vive o refrigério do ministério, você entende que Deus está cuidando. E eu fui para uma casa no melhor condomínio da cidade. Eu estava
sabe ali. E Deus era tão bom, Deus é tão bom, que o empresário ainda foi lá e disse: pastor, eu senti de Deus assim, com muita clareza, de dar um carro. E ele me deu um carro. E era um carro novo e tudo mais. E eu numa casa maravilhosa, onde eu estava orando, ele falou assim: me entrega a casa. Eu estava chorando por uma obra de socorro e misericórdia num determinado lugar, e eu estava perguntando ao Espírito Santo qual era a semente, como que eu ia me mover. Ele disse: me entrega a casa, a semente está nas tuas mãos. Gênesis 18, quando Deus aparece para Abraão, Abraão não vai entregar só o novilho, Abraão vai entregar o pão. E parece que ele vai contrariar Paulo, porque Paulo disse que Deus dá pão para quem quer comer e semente para quem quer semear. Mas tem horas na nossa vida que Deus pede até o pão. Ele pede tudo, porque Ele deu tudo para a gente. Deus vai desembaraçar algumas coisas na sua vida. Deus não vai perder você, rapaz, por propósito. Deus vai fazer de você um apacentador para uma geração. Você vai transitar nas duas verdades. Você vai ser um homem de negócio, mas você vai ser um homem que vai fluir também debaixo da compaixão, porque você carrega fome por vidas. E cheguei para o meu amor e falei assim: amor, Deus falou algo comigo aqui. Ele disse: o que foi? Nós vamos sair da casa. Ela disse: amém. Cara, você tem que casar com a pessoa certa, porque a pessoa errada te complica. Cara, casar com a pessoa errada é a pior coisa que tem. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Aí você fala: Deus, eu estou sozinho. Não, Deus está te dando livramento. Você fala: mas Deus, meu tempo passou. Não passa não, querido. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Tem a turma lá na igreja de 50 anos que está casando agora que está casando. Isso significa que tem esperança para você ainda. Naquele dia à tarde, isso aconteceu. O irmão me ligou e falou: pastor, eu estava aqui pensando, Deus nos deu mais 2 apartamentos. Disse: foi, meu irmão, você está feliz? Estou feliz. Em frente à praia. Mas Ele falou para mim que o senhor tem que morar num desses, que eu tenho que te abençoar com um apartamento desse. No mesmo dia que eu entreguei no altar. Tem algumas coisas que Deus só vai se liberar quando você se entregar. Versículo 24: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o ministério que eu recebi de quem? Do Senhor. Muitas vezes você não consegue cumprir porque você está esperando de homens aquilo que só vai vir de Deus. Os homens reconhecem aquilo que Deus já nos entregou. Ah, mas eu estou esperando. Não. Eu estou esperando. Não. No reino a gente espera se movendo. Intensidade e constância. Convicção e compaixão. Intensidade, constância, convicção e compaixão. Intensidade, constância, convicção e compaixão. Paulo está dizendo: gente, vem para cá que eu estou indo embora. É a minha despedida. Pastor, o que você está pregando? Estou pregando aquilo que eu vivo. No dia que você não tiver uma mensagem para pregar, prega aquilo que você vive. Não inventa moda. Chegou numa plataforma, eu não sei o que eu vou pregar, qual é o texto. Prega aquilo que você vive. A gente só leva as pessoas aonde a gente nos encontra. Onde nos encontramos. Falou: gente, eu estou indo embora, reúne todo mundo, deixa eu dar as instruções. Vocês vão ter dificuldade aqui em Éfeso, mas olha que interessante. Parece que Paulo é irresponsável. Ele disse: vão se levantar lobos no meio de vocês. E você sabe qual foi a minha dúvida uma vida inteira? Uma vida inteira: Deus, se eu entregar isso na mão de alguém, e se ele não estiver preparado? Ele disse: Mahatma, eu sei cuidar da igreja, Mahatma. Eu disse: Deus, e a minha filha? Ele disse: eu sei cuidar da sua filha. Uma vida inteira eu fui um cara semeador, uma vida inteira dei tudo para todo mundo. Foi só a bichinha chegar na barriga.
começou as sementes chegar do Brasil e do mundo inteiro. Só nos Estados Unidos minha filha teve 5 baby shower. De vez em quando a gente usa a poupança dela, que o pessoal vai abençoando tanto que fala: filho, empresta para papai. Deus não fica devendo nada para ninguém. A igreja de Éfeso não vai morrer porque Paulo está saindo. De repente morre porque ele fica. Algumas coisas morrem porque você fica. Outras coisas sobrevivem porque você se move. E meu pai, o que aconteceu com a empresa dele? Me conta, sua mãe se converteu. Eu tenho um irmão que é médico veterinário, eu tenho uma irmã que é estilista. Eu sou publicitário e também fiz teologia. E meu pai fala para mim assim, não conta para ninguém, ele fala assim: cara, eu tenho o maior orgulho de você. Meu pai é o primeiro cara, meu pai é o líder dos diáconos, meu pai é o líder da cantina. Meu pai é o pilhado lá da igreja há 70 anos, mas é o pilhado, é o louco, é o, sabe, acampamento de jovens, ele que coordena tudo, acampamento de homens, ele está dentro, tudo, ele se envolve com tudo, mais de 50 retiros de casais. Aquele cara que bateu na mesa. Não se intimide com os problemas que vão surgir, porque Deus mandou você se mover. Eu sinto uma transição tão forte. Quando você subiu nessa plataforma hoje, Deus, Ele definia algo que vai fazer com você na nação a partir desse tempo. Ele te diz: eu te escondi até hoje. Assim como o menino crescia no deserto, você cresceu, e eu sei da tua integridade. E agora chegou a hora de eu te revelar quem tu és para o Brasil. Que barra cheia. Quantas vezes fostes afrontada dentro desse lugar? Quantas vezes duvidaram de quem tu é? Mas eu, Senhor, assim como o ferro afia o ferro, eu te afiei. Chegou o teu tempo, filha. Eu vejo você na África. Eu vejo você reunindo mulheres e Deus te entregando uma obra de compaixão tão linda, tão incrível. Eu vejo Deus te usando com tanta autoridade. Ele te diz: o tempo chegou e é agora. Não tem minha vida por preciosa, cara. Você não pode ter mais sua vida por preciosa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você perdeu, cara. Você perdeu para Deus. Deus pegou você hoje. Deus te enquadrou nessa noite. Ele não abre mão. Ele não vai perder você por nada. Ele quer você, cara. Ele quer você. Você carrega algo que Deus te deu. Paulo está dizendo: eu recebi o ministério do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que nós temos que fugir de todo embaraço, porque tem uma nuvem de testemunha, e nós temos que correr a carreira que está proposta. Ou seja, tem uma carreira que está proposta. Deus tem uma carreira para você. Você está atrasado. Fica de pé, José. Que barachou. Mais difícil é o processo de formação de Deus na nossa vida, porque muitas vezes Deus usa pessoas da nossa própria casa para nos ferir, para consolidar a nossa estrutura emocional. E sabe qual é a etapa que você está enfrentando na sua vida? A etapa da desonra. Está Paulo dizendo: eu tenho que ir embora, gente. Quem vai se despedir, despede logo. Jesus falou o quê? Se eu não for, ele não vem. O reino é assim, é um reino em movimento. As coisas precisam. Uau. Uau. Deus vai transicionar. Não fala mais nada, agora o Espírito Santo vai falar.
Pastor, mas eu sou tão pequeno para coisas tão grandes que Deus tem para fazer na minha vida. Você esqueceu que Jesus falou que nascido de mulher não tem ninguém maior do que o João Batista, mas no reino de Deus o menor é maior do que ele. Nascido de uma mulher não tem ninguém maior do que o João Batista, mas no reino o menor é maior do que ele. Você sabe por quê? É a simplicidade de Jesus no Evangelho. Porque João Batista caminhava debaixo da lei, o Espírito Santo estava sobre os profetas. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Antes de Jesus ser crucificado, o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era estar sobre. Gênesis capítulo 8, Noé abre a arca e a Bíblia diz que ele pega a pomba, ele solta a pomba rodeia, mas ela não tinha onde repousar. Ou seja, representa o ministério do Espírito Santo no princípio. Aquela pomba volta 7 dias, ele solta, ela caminha e ela volta com galho de oliveira no seu bico, que representa o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele vinha sobre e soprava a palavra. Até João Batista é sobre. Depois que Cristo é glorificado, Ele está dentro. E porque o Espírito Santo está dentro, o menor é maior no reino dos céus. Ou seja, Deus não vai aceitar suas desculpas. Deus não vai aceitar. Deus falou para minha mulher: eu quero que você faça psicologia. Ela disse: Deus, o tempo passou. Eu falei: não, mas eu quero que você faça. Então eu vou para a faculdade. Tem algumas pessoas que estão com seus estudos travados. Deus está dizendo: eu quero que você volte a estudar. Cara, Deus falou algumas coisas comigo esses dias. Ele está falando assim para mim assim: Mahat, mas se prepare que eu vou te tirar. Eu vou te tirar de cena. Eu vou te esconder mais uma vez. Eu não vou chegar para Deus e vou dizer: Deus, está aqui as minhas agendas, os meus compromissos. Eu vou dizer: Deus, mais uma vez está aqui o meu coração, Deus. Os nascidos de Deus não têm vontade própria. O vento sopra, ouve-se uma voz, não sabe de onde vem. A gente está sempre dizendo: papai, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não tenho minha vida mais por preciosa. Versículo 24, eu não tenho, não dá mais, não dá. Eu ouvi o Espírito Santo falando: há uma obra de socorro e misericórdia em Jerusalém. Eu estou indo para lá. Sabia que estava esperando Paulo? Ele não sabia. O que Paulo fez? Se despediu. Ele vai falar assim: quero recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar. Eu quero dar minha vida. Cara, numa sexta-feira como essa, Jesus estava dando a vida dele por mim e por você. Numa sexta-feira como essa, Ele estava morrendo por mim e por você. Paulo disse: essas mãos aqui nunca se preocupou com ouro e com prata. Evangelho não é dinheiro. Evangelho não é negócio. Intensidade, constância, convicção e compaixão. 4 verdades que precisam entrar na sua vida. Você precisa ser intenso, mas você precisa ser constante. Você precisa ser convicto. Você precisa ter compaixão. Nessa noite não é Paulo que vai se despedir. Nessa noite não é Paulo que vai se despedir, Daniel. Não é Paulo que está dizendo: eu preciso recordar das palavras de Jesus: bem-aventurado é dado que receber. E tendo dito essas coisas, se ajoelhou. E se ajoelhar é um ato de receber envio. Quando Paulo está se ajoelhando, ele não está se despedindo, ele está sendo enviado. E a Bíblia diz que o abraçaram afetuosamente, em grande pranto, porque alguns sabiam que não viriam mais o seu rosto.